Opa, eu me chamo Kelly e se você teve interesse em assistir esse vídeo é porque você tem um grande sonho, o sonho de construir a casa própria. Logo, o primeiro passo você já deu. E o primeiro passo é justamente esse, gente. O primeiro passo é sonhar. O segundo passo você acaba de dar agora aqui comigo, né? Que é estar nesse vídeo se informando. Porque ter a casa própria, gente, ainda é a maneira mais acessível de termos um lar, né? Um ambiente que atenda às nossas necessidades. Sim, as nossas necessidades, porque cada família tem necessidades diferentes. Por exemplo, para mim, o indispensável em uma casa é uma área gourmet, eu adoro receber pessoas. Para minha mãe, já é ter um grande jardim. Para algumas pessoas, para algumas mães, já até alguns clientes já relataram que o que é a casa do sonho para eles é ter um quarto para cada filho, uma cozinha enorme. Então, assim, a casa própria ainda é a maneira mais acessível, mais fácil de você se aproximar, né, das necessidades, de você atender às necessidades da sua família. Porém, gente, entrar nessa aventura de construir a casa própria sem ter alguns conhecimentos básicos pode ser desesperador, eu não consigo nem calcular, né, a tamanho dor de cabeça que pode ser fazer isso sem alguns conhecimentos básicos. Daí a importância de você continuar comigo aqui até o final, porque nesse vídeo eu vou trazer para vocês os 5 conhecimentos básicos, as 5 coisas que você não pode deixar de saber, as 5 coisas que você não pode começar a construir antes de ter ciência, tá? Então fique comigo até o final. Conhecimento básico. O primeiro conhecimento básico, gente, se trata da escolha do terreno. A escolha do terreno é a primeira decisão que você precisa tomar e talvez seja a decisão mais importante de todo o processo, né? A escolha do terreno precisa ser norteada por algumas questões. Por exemplo, a resistência do solo, né? Cabe até uma consultoria técnica, porque a resistência do seu solo vai te dizer bastante dos custos que você vai ter no decorrer da obra. Por exemplo, né, com relação à estrutura, um solo que não tem uma boa resistência, ele vai demandar, né, uma maior quantidade de aço, uma maior profundidade, né? Isso vai depender da escolha do projetista, vai depender do projeto, mas demanda mais custo, porque você vai precisar de uma estrutura melhor para atender a resistência daquele solo que não é tão boa, né? Outra coisa que a gente precisa se preocupar, nivelamento do terreno, né? O terreno ele precisa passar por um processo de terraplanagem, né? E se esse solo, se esse terreno, né, precisar de aterramento, ou se esse terreno ele precisar, né, de tirar esse solo, tirar essa terra, isso tudo envolve custos, né? Uma das coisas que a gente precisa se atentar, até uma cliente me perguntou, mas Kelly, como eu vou saber? Eu tenho que deixar nivelado com a rua? Né? A sua construção, numa fase final, ela precisa de 50 centímetros de altura de diferença com a guia da rua, né? Por que isso? Para permitir que a água pluvial escoe e também para que a água da chuva não adentre no seu terreno, na sua casa. Então, é uma coisa muito importante. O tamanho do terreno. O tamanho do terreno já precisa atender às suas expectativas desde então. É como eu falei no início, cada família tem uma necessidade diferente. Então, se por exemplo eu quero um quintal enorme, eu faço questão de um quintal enorme, né? Eu preciso de 2 quartos, então eu já preciso pensar no tamanho desse terreno para atender a minha expectativa desde então. Né? Há situações também que você escolhe um terreno um pouco mais afastado da cidade porque agora você quer calmaria, mas você tem autorização para construir ali, para levar instalação elétrica, né? Lá tem instalação de esgoto sanitário, então você precisa saber se você tem esse atendimento lá. Você precisa já se nortear desde o início na escolha do terreno. Localização, né? É uma das coisas que eu não me preocupo, porque vocês já se atentam a isso, né? Tem segurança para você ir e voltar da sua casa, tem iluminação pública, né? É perto do meu trabalho, eu consigo ir e voltar, isso vai me dar qualidade de vida. Você precisa também pensar em termos de localização para escolher melhor o seu terreno. A segunda coisa que nós devemos nos preocupar, gente, custo. Por que a importância do custo? Né? Eu vejo situações aí onde uma falta de planejamento, na verdade, uma falta de importância a esse fator,
né, que é o custo, leva a situações de a pessoa começar a construir ali, o dono está pensando que a obra vai durar 6, 7 meses e essa obra dura 1, 2 anos, ou situações em que não foi planejada para ser por etapa, mas eu começo a construir e eu não tenho dinheiro para terminar, então deixo a minha casa ali, né? Por exemplo, sem cobertura e o tempo ela tá ali exposta, tá deteriorando os materiais. E se eu quiser uma casa de qualidade, depois eu vou precisar gastar muito mais para a recuperação desses materiais. Né? Então, a falta de planejamento, a falta de saber, de ser realista comigo mesmo, pode trazer danos irreversíveis, né? Danos financeiros, danos emocionais até. Então, o que é que acontece? A gente precisa saber quanto eu vou gastar, né? Pelo menos uma estimativa, né? Kelly, eu não tenho como pagar um profissional aqui na parte de anteprojeto para eu saber quanto eu vou gastar, eu quero me planejar desde antes. Eu vou trazer um vídeo para vocês onde a gente consegue calcular a partir de um percentual de uma taxa. Não vou trazer muitos detalhes agora para o vídeo não ficar muito longo, mas você pode começar a pesquisar, né, qual a taxa envolvida para eu ter um engenheiro, né, para eu ter a mão de obra qualificada e os materiais. Né? Eu quero uma obra de pequeno, médio, grande porte, qual o tamanho da obra que eu quero, porque isso vai influenciar diretamente na sua obra, né? Desde a parte do tamanho até a parte final de acabamento. Qual vai ser a qualidade da pintura, quais vão ser os metais, as louças, o piso que eu vou usar. Então, isso aí deve estar pré-definido, ainda na fase de anteprojeto. Quando você é realista com você mesmo, você consegue iniciar e finalizar a sua casa, mesmo que por etapas planejadas, né? Você consegue saber ainda nessa fase se você vai precisar procurar uma taxa de financiamento para a construção. Então, essa parte precisa estar muito clara para você. Quanto você vai poder gastar, né? Quanto você quer gastar. Essa fase precisa estar você precisa ser super assertivo nessa fase, gente. Gente, eu trago aqui o terceiro conhecimento básico e que é muito negligenciado, né? Tá inserido assim na cultura da gente mesmo, que é não ter projeto. Ter projeto é essencial. Isso vai fazer com que você evite, né, custos, porque por mais que você tenha o esboço da sua casa em mente, você não pode negligenciar a experiência de um projeto civil que vai se preocupar de fato com a ventilação da sua casa, com a iluminação da sua casa, com o conforto acústico da sua casa, né? Muitas vezes a gente vê, eu costumo sempre brincar com isso, a sua casa não vai cair, mas a sua casa pode, antes de um ano, aparecer patologias, aparecer doenças que não eram para ter aparecidos em tão curto prazo, sabe? Coisas que são visivelmente, que são emocionalmente e financeiramente inviáveis em tempos curtos de construção, simplesmente porque você não quis investir na hora certa, né? A hora de investir é agora. É a hora que o barato sai caro. Se você perguntar a qualquer profissional experiente, procure alguém que construiu sem e com projeto, né? Se vocês quiserem, eu trago diversos depoimentos aqui para vocês, porque é algo pensado, tudo que é pensado e planejado, ele costuma dar mais certo e nós sabemos disso, né? E quando você já está contando com os dias de chuva, tudo bem que vão acontecer imprevistos, mas você já está contando com aquela situação ali. Quando você consegue ir e negociar com uma loja de materiais de construção, porque você sabe os materiais que você precisa, você consegue um desconto ali, né? Então, desde a qualidade da obra de uma maneira geral, você tem também economia de custos, de recursos, de tempo. Então, projetar, gente, planejar, ter cronograma é extremamente indispensável. Quarto conhecimento que a gente não pode prosseguir sem ter pelo menos uma base é documentação. Né? A documentação da casa, ela precisa ali desde o início da escritura do terreno, da matrícula do terreno. Caso você tenha um terreno e ainda não tenha essa documentação, uma pessoa com conhecimentos técnicos, ela pode te orientar. O engenheiro é um profissional apto a isso. E aí depois, adjunto à prefeitura, ele vai dar entrada ao alvará de construção e por fim o habites. Vou detalhar só um pouquinho. A gente começa então com a matrícula do imóvel, que a gente vai lá no cartório, né, de registro de imóveis. Caso não tenha ainda uma casa construída, a gente vai ter a matrícula do terreno, porque o engenheiro ele precisa dessa documentação para dar entrada, né, no alvará. O alvará, ele é pedido assim que você aprova o projeto. Então, depois que você e o engenheiro deram ali um ponto final e você está super satisfeito com o seu projeto, então esse projeto ele passa à aprovação da prefeitura.
Esse processo de aprovação, ele varia de prefeitura a prefeitura, cada prefeitura tem seu prazo, né? E o projeto, ele precisa estar direcionado, estar de acordo ao plano diretor da cidade, caso aquela cidade tenha um plano diretor, né? Então, esse alvará de construção, ele vai nos dar a permissão de começar a construir a sua casa. Essa casa, ela tem que estar de acordo ao projeto. Tem um processo também de as-built, onde a gente vai adaptando, caso surja alguma imprevisto, então a gente adapta o seu projeto, mas esse projeto ele precisa estar de acordo com as leis municipais para que a gente possa, de fato, né, botar a mão na massa. E depois que a sua casa está toda prontinha, aí precisa de só mais um pouquinho de burocracia para ter o Habite-se, né? O Habite-se, ele vai te dizer que sua casa está habitável, que você pode entrar e morar naquela casa recém-construída. Realmente, né, mão de obra. A mão de obra, ela vai depender da sua construção, né? É uma obra de pequeno porte, é uma obra de grande porte, porque você pode contratar desde uma equipe de pedreiro, desde a construtoras, né? Claro que todos orientados, né, por um responsável técnico, um engenheiro civil. Beleza. Kelly, como é que eu vou saber qual é a equipe certa para o que vai atender a minha expectativa? Então, eu vou trazer para vocês aqui os principais tipos de contratação de mão de obra existentes hoje. Vamos começar por dia. É quando você paga o profissional por dia, aí ele trabalha ali naquele dia e você vai remunerar ele estritamente por aquelas horas trabalhadas. Não é recomendável para obras maiores, sabe? Eu só recomendo se sua obra for uma obra muito pequena, porque envolve toda uma logística, né? Envolve você lidar com eles todos os dias, envolve uma quebra de planejamento muitas vezes, uma quebra de produção. Então, uma obra pequena é bem atendida por uma equipe de pedreiro trabalhando por dia. Um segundo tipo de pagamento é por etapa. Como é que funciona, Kelly? Você vai contratar equipes distintas para cada etapa da sua obra. Por exemplo, você pode contratar uma equipe para levante de alvenaria e uma outra equipe para madeiramento e telhamento. O que acontece? Você precisa ter uma expertise maior aí, porque você precisa estar de olho na sua obra o tempo todo, né? Acredito que todas as modalidades elas necessitam, mas essa exige uma atenção especial porque as equipes elas precisam estar alinhadas, né? Eu preciso de um reboco bom para que o meu assentamento de piso seja, né, nivelado, esteja no nível. Então, um serviço, ele tem uma dependência do outro, que foi anterior. Então, eu preciso que as equipes elas estejam alinhadas. Uma outra maneira também é por empreitada, né, obra fechada. É quando você pega a sua obra e você contrata uma equipe, né? Claro que tem um mediador e você entrega a sua obra como um todo. Eu acredito que essa tem assim um ponto muito positivo, que é saber quanto você vai gastar com mão de obra do início até o final da sua obra. Porém, você precisa saber quais são os materiais que eles vão colocar. Esses materiais são de qualidades, né? E você sabe que eles vão ter uma certa pressa em terminar o serviço. Então, tem uma logística, eles vão ter a sequência de serviço mesmo, não vão sair atropelando as coisas, porque tudo isso vai implicar no resultado final. Então, você precisa aí estar atento, né, à qualidade total da sua obra, né, desde a mão de obra em si, quanto aos materiais a serem utilizados ali. E o que eu não deixo, sabe, de falar. Gente, o olho do dono. Vocês precisam estar espertos, independente de qual seja o profissional que vocês confiem no seu projeto, vocês precisam estar acompanhando de perto, confiando, obviamente, mas acompanhando de perto, sabendo do que está acontecendo, né? Estar envolvido ali, você precisa ser o diretor, o gestor da sua obra, independente de qualquer coisa, né? Então, uma dica valiosa que eu dou também é, por menor dinheiro, por menor grana que você queira gastar, por menor custo que você queira ter, tenha um equilíbrio entre custo e qualidade. Né? Porque você é o seu lar, sabe? É onde você vai colocar as pessoas que você ama, é onde você vai voltar para si todos os dias. Então, precisa ser um ambiente aconchegante, um ambiente ventilado, um ambiente, sabe, bom, bonito de se ver. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Procurem profissionais com boas referências, tá? E bora lá realizar esse sonho.